Bom dia, alunos do segundo ano. Espero que vocês estejam bem. Estou gravando esse vídeo para que a gente não fique muito atrasado em relação ao conteúdo do PET 2. Até porque essa semana vai passar na Rede Minas uma aula de física na sexta-feira, mas ela é do conteúdo do primeiro ano, movimento uniforme, tá? Então, para a gente não se atrasar muito, vamos aqui aprender um pouquinho do que está sendo trabalhado nesse PET 2, tá? Então, o PET 2 está trabalhando com a reflexão da luz e como isso nos possibilita de enxergar os objetos, tá? Todo objeto que a gente consegue visualizar, ele é considerado uma fonte de luz secundária, porque ele está sendo possível de ser visto porque ele está refletindo uma luz que está incidindo sobre ele. Então, por exemplo, se você consegue enxergar a mesa que está na sua casa, a geladeira, esses objetos, se você está conseguindo vê-los, é porque eles estão recebendo a luz de alguma fonte, que pode ser o sol, que pode ser a lâmpada, e eles estão refletindo essa luz que eles estão recebendo. Então, por isso, eles são visíveis aos nossos olhos, tá? O raio de luz, ele sempre vai ser refletido. Se você conseguir ver o objeto, significa que o raio de luz está sendo refletido. E nós temos várias formas desse raio de luz ser refletido, tá? Nós temos a forma difusa, que é esses objetos que nós temos em casa, tá? Eles refletem a luz de uma forma difusa. O que isso significa? Que quando a luz bate nele, ela se espalha para todas as direções. Então você consegue, por exemplo, ver a sua geladeira se você estiver do lado, se você estiver à frente, se você estiver à direita. Ela é visível aos seus olhos. Então é uma forma difusa. Todas as pessoas que estiverem ao redor dela vai conseguir vê-la porque os raios de luz se espalham para todas as direções. E nós temos a forma regular, que só quem estiver à frente é que vai conseguir ver o objeto, porque os raios de luz eles batem e refletem de forma regular. Então eles não se espalham para todas as direções. E nós vamos ver isso agora, tá? Então vamos começar aqui a entender como que funciona essa forma regular aí de reflexão da luz. Os objetos que fazem esse tipo de reflexão da luz regular os espelhos. E nós temos 3 tipos de espelhos que nós vamos estudar aqui. Vamos começar pelo espelho plano, tá? Que é o mais utilizado por nós e o mais fácil também da gente entender aqui os conceitos, tá? Então, o espelho plano. Nós temos aqui então um exemplo de espelho plano. Então, ó, o que a gente precisa saber do espelho plano? É um espelho reto. Então aqui, ó, essa superfície dele, ela é reta, né? Isso que caracteriza o espelho plano. Qualquer que seja, minimamente que seja a curvatura que estiver nesse espelho, ele já não vai ser mais um espelho plano, tá? Então ele tem que ser totalmente retilíneo para ser considerado um espelho plano, tá? Então nós temos aqui o espelho plano. Então esse espelho, ele é plano, né? Plano. Nós temos aqui uma fonte de luz, que é uma lanterna, e ela está incidindo aqui um raio de luz, né? Então, esse raio de luz verde aqui, ele é o raio de luz incidente, tá? Esse raio de luz, ele bate em um determinado ponto do espelho e quando ele fizer isso, ele vai ser refletido. Então, nós temos aqui o raio de luz, né, refletido, tá? O que nós precisamos saber aqui? Aonde esse raio de luz incidente bateu no espelho, esse determinado ponto aqui, ó, vai ser formado essa linha imaginária, tá? Essa linha imaginária, ela forma um ângulo de 90 graus com o espelho. Então aqui, ó, você tem um ângulo de 90 graus tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Essa linha imaginária que eu fiz aqui vários pontinhos pretos, ela se chama reta ou linha normal, tá? Ela é usada para você ter aqui uma referência. Então é a linha ou a reta
normal. Todos os tipos de espelhos vai ter essa reta ou linha normal para você usar como referência na hora de fazer aí desenhos ou de determinar um valor que seja solicitado no exercício, tá? Então, essa linha preta aqui é a linha normal, tá bom? Então, nós temos aqui o espelho, o raio incidente, o raio refletido e a reta ou linha normal, tá? Essa linha normal está até escrita aqui, ó. Ela sempre é perpendicular à superfície. O que significa isso? Ela forma um ângulo de 90 graus com o espelho plano, tá ok? Aí ele te deu dois valores aqui, que é o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. Esses ângulos, eles são os ângulos que existem entre o raio e a linha normal, ó. Esses dois ângulos sempre serão iguais em espelho plano. Então, se aqui mede 45, aqui também tem que medir 45. Então, esse espaço aqui tem 45 graus, esse espaço aqui também vai ter 45 graus, tá bom? Continuando lá no PET, então nós vimos isso, ó, o raio incidente, o raio refletido, a linha normal, a superfície no ponto de incidência estão no mesmo plano. O que significa isso? Estão todos ante ao espelho. Então não tem nada depois do espelho aqui por enquanto. Tudo está antes ao espelho, tá? Então tudo está de um lado só do espelho. Beleza? A medida do ângulo de incidência é igual à medida do ângulo de reflexão. Beleza? Tá aí tranquilo? Agora nós vamos entrar no conceito de imagem, que é a tal da imagem real ou imagem virtual. Como funciona essa questão da imagem real ou imagem virtual? Nós temos que saber o seguinte: nós só conseguimos ver uma imagem no espelho se os raios se cruzarem. Então, nós precisamos que os raios que forem refletidos pelo espelho se cruzem para a gente poder ver a imagem que está sendo gerada pelo espelho. E nós temos duas formas de fazer esse cruzamento, e isso define se uma imagem é real ou se uma imagem é virtual. Então, vamos lá. Espelhos planos. As principais características da imagem virtual formada por espelho plano são: distância do objeto ao espelho e da imagem são iguais. A imagem virtual possui mesmo tamanho do objeto. Então vamos entender o seguinte, tá? Novamente, vou pegar essa imagem aqui e jogar lá na nossa telinha aqui, tá? Então vamos lá. Nós temos isso aqui. Essa é a formação então do espelho, né? Essa é a formação então do nosso espelho plano. Vamos identificar cada item aqui, tá? Aqui ele não colocou a fonte de luz, então vamos adotar que é o sol, tá? Então nós temos um objeto e nós estamos vendo esse objeto, né? Ao nosso olho aqui, ó, nós estamos vendo esse objeto nesse espelho. Onde? A imagem do objeto é essa aqui, ó. Então o que nós temos que saber no espelho plano? Essa distância do objeto até o espelho é a mesma distância que a imagem vai ser gerada até o espelho. Então, se você está a 1 metro de distância do espelho, a sua imagem que você está vendo lá dentro do espelho, ela também está a 1 metro de distância do espelho. Só enquanto você está antes, você está vendo ela depois. É como se você estivesse vendo ela dentro do espelho. Mas essa distância de 1 metro, ela é a mesma. Se você está a 1 metro de distância do espelho, a sua imagem também estará a 1 metro de distância do espelho. Se você começa a se distanciar do espelho, a sua imagem que você está vendo lá dentro do espelho também vai começar a se distanciar. Tá ok? Vamos pensar o seguinte. Os raios de luz, né? O raio de luz, ele precisa se cruzar para você conseguir ver esse objeto, tá? Então vamos analisar o seguinte. Esse raio de luz, olha, ele sai do objeto
bate no espelho e vai até o seu olho. Se vocês repararem bem, o que está acontecendo com os raios de luz aqui, ó? Eles estão se abrindo, ó. Eles não estão se fechando, ó. Eles estão se abrindo. E quando eles batem no espelho e vão em direção ao seu olho, eles se abrem mais, olha, como cada momento que passa eles estão mais abertos um em relação ao outro. Então significa que como eles estão se abrindo deste lado aqui, ó, esse lado aqui, eles estão se abrindo, então significa que nessa região aqui eles não vão se cruzar. Não há cruzamento nessa região. Eles estão se abrindo, tá? Então eles vão se cruzar onde? Eles vão se cruzar desse lado imaginário aqui, ó. Olha eles se fechando aqui, ó. Então quando você tiver esse modelo de fechamento do lado de cá, né, do outro lado, quando os raios se cruzam do outro lado, você tem uma imagem virtual. Se eles tivessem se cruzado do lado onde está o objeto, do lado vermelho aqui, você teria uma imagem real. Então essa é a diferença de imagem virtual e imagem real. É uma coisa que você só consegue saber na ilustração, no desenho, tá? Nós vamos passar para o espelho seguinte para vocês verem bem essa diferença, tá? Vamos lá para o espelho seguinte para vocês entenderem essa diferença, tá? Aqui eu tenho um slide que mostra bem essa diferença. Aqui, ó. Veja bem esses três desenhos, né? No primeiro, nós temos aqui, ó, o objeto, né? Nós temos o objeto. O raio de luz, olha, o que está acontecendo? Ele bate e vem para cá. O outro raio de luz, ele bate e sobe. Então, do lado que eu estou colorindo de vermelho, este raio de luz nunca irá se cruzar com esse, porque enquanto um está vindo aqui para a nossa esquerda, o outro está subindo. Então, eles não vão se cruzar. Porém, se eu desenhasse ele imaginariamente do lado de cá, ó, continuando aqui, ó, eles se cruzam, olha. Tanto é que tem uma imagem aqui, ó, a imagem aqui, ó. Então, como essa imagem foi gerada do lado contrário desse lado de cá, ao invés desse de cá, você chama ela de imagem virtual, porque ela está do outro lado. Ela não está do mesmo lado que o objeto aqui, ó. Então, imagem virtual. Vamos aqui para o segundo exemplozinho. Vou só apagar aqui, para não confundir. Então, vamos aqui para o segundo desenho. Ó, nós temos aqui o objeto, beleza? O raio de luz está saindo, bate e fecha. O outro raio de luz está saindo, bate e vem para a esquerda. Eles se cruzaram aqui, ó, depois que bateram no espelho, não foi? Eles se cruzaram do mesmo lado que está o objeto, ó. Então tudo ficou de um lado só. Tudo ficou desse lado antes do espelho. Tanto o objeto quanto a imagem dele que está aqui, ó. Então você tem aqui real, uma imagem real, tá? No terceiro exemplo, vamos lá apagar de novo. Vamos lá apagar de novo e vamos para o terceiro exemplo, né? Tem aqui o objeto, o raio de luz bateu, desceu, o raio de luz subiu e veio para a esquerda. Esse raio nunca vai se cruzar com esse desse lado, mas eles se cruzariam de forma imaginária no lado oposto, olha, na continuação. Então aqui você tem a imagem dele, objeto, imagem, um de um lado, o outro do outro lado, então virtual. Eu acho que desse jeito ficou bem claro assim para entender bem como que funciona, né? Então vamos voltar aqui
alguns slides só para a gente fechar aqui essa aula e falar um pouquinho sobre esses espelhos, tá? Que são os espelhos esféricos. Então, os espelhos esféricos. Uma superfície de forma esférica, lisa e que possa refletir a luz é dita como espelho esférico. Então, são espelhos que têm uma leve ou intensa curvatura. Eles não podem ser retilíneos, eles precisam ter essa curvatura, tá? E nós temos dois tipos de espelhos, o côncavo e o convexo. Qual que é a diferença de um com o outro, né? A diferença do espelho côncavo e do espelho convexo é aonde você tem a parte espelhada, tá? Então aqui, ó, enquanto o espelho côncavo ele é espelhado aqui dentro, ó, que é o espelhamento do espelho côncavo, o espelho convexo você tem um espelhamento por fora, tá? Essa é a diferença, tá? E nos dois você tem aí alguns pontos que são muito importantes, tá? Vamos só voltar aqui para vocês entenderem por que esses pontos são importantes. Se eu pegasse os dois espelhos, côncavo e o espelho convexo, e fechasse eles em uma figura geométrica, nós teríamos um círculo, não teríamos? Então, nesse círculo, nós teríamos aqui um ponto C, que é o centro, o espelho teria esse ponto V, que é o vértice, e aqui no meio dos dois nós vamos pôr um ponto F, que se chama foco, tá? Então, vamos pegar aqui. Então, ó, vamos voltar para o slide aqui para vocês entenderem, tá? Então, ó, se eu pego esse espelho e fecho numa figura, ele vai virar um círculo, né? Muito mal desenhado, por sinal. Vamos lá de novo. Então, se eu pego e fecho aqui numa figura, ó, ele vira um círculo grandão. Esse círculo tem um meio, que é o centro. Então, nós temos o ponto C. Aqui, no espelho, a gente vai chamar de ponto V. E entre os dois é o foco, tá? Tendo esses três pontos, nós vamos ter aí algumas regras que são importantes para a gente fazer aquele cruzamento lá de raios de luz, beleza? Então, vamos lá. Então, primeira regra. Os raios de luz paralelos ao eixo, após a reflexão, passam pelo foco. Então, como que funciona isso? Então, ó, o raio de luz que vem paralelo a essa linha preta imaginária que a gente chama de linha normal, quando ele bater lá no espelho, ele tem que voltar passando pelo foco, tá? Isso em todos os espelhos, tá? Ó, esse aqui também. Ah, mas ele não passou pelo foco, não passou porque o foco está do lado de cá, ó. Então, a mira é o foco, tá? Esse aqui é o convexo, esse é o côncavo, tá? Então, essa é a diferença dos dois. Os raios que passam pelo centro, depois de passar pelo centro, bate e volta pelo próprio centro. Então, essas são as regras aqui que a gente tem que entender, tá? Por que a gente tem que entender essa regra? Porque para a gente responder as questões, vocês vão precisar desenhar isso aqui, tá? E eu vou resolver uma questão para vocês entenderem melhor como que funciona aí essa formação das imagens, tá? Então aqui a gente já viu a matéria, é bem curtinha, tá? E eu vou fazer a correção de um exercício que foi me solicitado para vocês entenderem como funciona aí a formação da imagem, se ela é real, se ela é virtual, como que é, tá bom?